Estamos ministrando mais uma vez sobre conflitos da vida e dentro do tema princípios básicos de finanças estamos vendo como ficar livre de dívidas. Eu vou passar rapidamente sobre o que já vimos dentro desse tema. Nós vimos primeiro que liberdade financeira é a ausência de dívidas, é a ausência de transações financeiras desonestas, a ausência de preocupação por falta do dinheiro necessário, ter a possibilidade de dar segundo a orientação de Deus. Segundo ponto, uma análise da liberdade financeira. Nós vimos que quando nós nos conscientizamos do valor da liberdade financeira, nós somos capazes de compreender os benefícios que advêm dessa liberdade. Primeiro, ser capaz de prover as necessidades dos outros de acordo com a direção do Espírito. Segundo, experimentar a provisão sobrenatural de Deus, vendo suprir exatamente a quantia necessária na hora precisa, o que resulta em glória para o seu nome. 3. Ter sabedoria e inteligência para atender os compromissos financeiros. Isso precisa estar baseado na satisfação de possuir apenas o que é essencial. 4. Saber que Deus não desperdiça nada, nem constrói nada na vida de alguém sem ter algum propósito definido. 5. Entender que Deus deseja fazer o máximo com aquilo que nos deu. Nós vimos isso na parábola dos talentos. Terceiro ponto, ter certeza de que transferimos o domínio do dinheiro, dos bens, do tempo e da capacidade de adquirir coisas para Deus. 4. Ter no dízimo uma forma de lembrarmos sempre de que tudo que temos pertence a Deus. 5. Avaliar se a maneira como vou usar os recursos que Deus me dá beneficiarão a obra e a reputação de Deus. E eu vou ler o texto porque é importante. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, antes de comprar uma coisa, antes de adquirir algum bem, você deve perguntar: isso vai glorificar o nome de Deus? Ou vai escandalizar o nome de Deus? Vai ser bênção? Vai ser mal? Vai ser bênção para minha família? Vai ser mal para minha família? Muitas coisas que a gente compra, ao invés de unir, separa. Ao invés de edificar, causa dissensão. Então nós temos que pensar em todas essas coisas. Se eu estou dedicando todas as minhas dívidas, isto é, as minhas contas, os meus compromissos a Deus, eu estou esperando que Deus venha lidar com as minhas finanças. Então implica em saber lidar com elas. Então, antes de aplicar o dinheiro que possuo para determinado fim, eu preciso ter a certeza de que tenho o aval, o respaldo, o apoio de Deus para tal. Ele está comigo nisso? Ou eu estou agindo unicamente por um desejo que não é necessariamente o meu? Porque se não for assim, ele não vai se responsabilizar por contas que eu vier a assumir. Sexto ponto, saiba distinguir entre gastos com itens que perdem o valor e investimentos de valor crescente. Vimos também que não devemos fazer empréstimos nem comprar à prestação coisas que desvalorizam, tais como veículos eletrônicos, eletrodomésticos, celulares, computadores, móveis, etc. Tudo aquilo que desvaloriza
desvaloriza. Tudo que vai perdendo seu valor com o tempo, eu devo comprar à vista. É um investimento que não tem retorno, por isso eu devo gastar um mínimo nisso e não comprar com juros embutidos, como acontece no comércio a todo instante. Vimos também que precisamos ver a vida do ponto de vista de Deus e não do ponto de vista do sistema consumista do mundo. Porque Deus tem dito, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Também vimos que Deus afirma que não devemos acumular tesouros na terra onde a traça e a ferrugem corrói. Não devemos ter coisas só pelo prazer, aí eu tenho. 7. Compreenda que o trabalho e o nome de Deus são afetados quando você tem dívidas. Por isso, resolva livrar-se das dívidas, sejam quais forem os sacrifícios necessários. E nós vimos vários pontos relacionados a isso. Primeiro, porque as Escrituras afirmam não devam nada a ninguém. Segundo, porque quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Terceiro, porque ao assumir dívidas você coloca em risco as necessidades básicas da sua família. Em quarto lugar, porque ao assumir dívidas você traz pressão e insegurança para a sua família. Quinto, porque ao assumir dívidas ou comprar a prazo você impede que Deus providencie os meios necessários por um meio que só Ele pode trazer, uma fonte inesperada. Sexto, porque ao assumir dívidas você nega a Deus o direito de impedir que você adquira bens que vão ser prejudiciais. Se você deixar Deus fazer as coisas, Ele vai abrir caminho para o que Ele quer que você tenha e vai fechar as portas para o que Ele não quer que você tenha. Oitavo lugar, comece a comprar à vista. E eu vou falar de um ponto agora que eu não tenho certeza se eu falei, mas eu acho que eu não falei sobre cartões de crédito. Cartão de crédito é uma bênção, pelo menos para mim é. Mas eu nunca parcelei o saldo do meu cartão de crédito, em todo o tempo que eu tenho. Porque se eu fizer, eu vou pagar um juro exorbitante. E quem entra nessa situação sabe que é uma bola de neve que vai aumentando cada vez mais. Os juros são os maiores do país e nada se iguala a esse juro. Então, se você quer ter comodidade, ter um cartão de crédito, então não pague, não parcele o saldo no final do mês. E eu estou descobrindo que existem meios de você também não pagar nem a anuidade. Isso pode ser feito de duas maneiras: ou você negocia com o banco, ou existem hoje cartões que não cobram mais anuidade, ainda te dão recompensas para isso. Então é questão de saber como fazer isso. Então não compre com cartões de crédito e parcele, porque é fria. Os meios de comunicação dizem isso todos os dias. Em nono lugar, compreenda que Deus é capaz de prover o dinheiro quando a conta precisa ser paga. E em décimo lugar, agora sim nós vamos ver algo novo. Tenha muita cautela em ser fiador. Isso acontece quando alguém faz uma dívida e o credor exige que haja um fiador. Normalmente, hoje, é mais comum isso acontecer quando alguém vai alugar um imóvel. Então, exige-se que você tenha uma pessoa que vá assinar aquele contrato com você. Isso significa que se você não pagar, ele vai ter que pagar. E se você não pagar e ele não pagar, eles
ser acionados, eles vão tomar tudo que você tem, que eles puderem de você, porque é assim que as coisas funcionam. Então, quando você assina um compromisso, eu sei que hoje existem outros meios e a tendência do mercado é fazer um seguro e aí você não precisa de avalista. Mas, então, se lhe pedirem para ser avalista, tenha muito cuidado. E nós temos algumas razões. A Bíblia diz que ser fiador de dívidas é como cair numa armadilha. Normalmente a gente confia na pessoa e não quer dizer que a pessoa não seja digna de confiança, mas pode acontecer 1000 coisas na vida da pessoa e de repente ela não tem mais condição de pagar. Quem vai pagar? Quem assinou com ele. Se você é fiador, você vai ter que pagar. O texto diz assim: meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com aperto de mãos empenhou-se por um estranho, antigamente você não assinava nada, você apertava a mão na vista de testemunhas e você era responsável. E as pessoas cumpriam a sua palavra porque falaram e palavra era o suficiente. Bom, mas se você assinou, é assim que se faz hoje, o texto diz assim: se com aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, se você diz, tá, eu sou seu fiador, você está aprisionado do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo, não se entregue ao sono, não procure descansar, livre-se como a gazela, se livra do caçador, com a árvore do laço que a pode prender. O conselho da Bíblia é o seguinte: se você está nessa furada, então insista com a pessoa para que ela livre você de ser o seu fiador e que ela coloque outro fiador. Olha, depois que você entrar nessa é muito difícil sair, viu? Porque dificilmente alguém vai fazer isso hoje. Eu creio, à luz da Bíblia, que até naquela época era mais fácil, mas hoje você assina o documento e dificilmente a empresa para quem você assinou não vai querer sequer mexer naquele documento até vencer o contrato. A Bíblia diz que ser fiador é expor-se a uma situação de risco. Quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo está seguro. A Bíblia diz também que é falta de juízo, nem falta de juízo, quem se compromete se torna fiador do seu próximo. O homem sem juízo, com um aperto de mão, se compromete e se torna fiador do seu próximo. Também a Bíblia diz que quem se torna fiador de alguém pode perder até a própria roupa. Eu não creio que isso aconteceria hoje, não, porque ninguém vai querer sua roupa usada e suada, não. Mas naquele tempo, parece que as roupas custavam mais caro e eram objeto de penhor. Quando alguém queria comprar alguma coisa ou fazer algum empréstimo, ela penhorava a roupa, às vezes até a roupa de dormir. E como é que funcionava isso? A pessoa dava aquilo que era usado, o seu cobertor, a sua capa, o que ela usava para cobrir-se à noite. E nós temos que entender que o frio nessa região, quando era frio de nevar. Então, o que a pessoa fazia? Durante o dia, ele entregava aquilo no qual ele dormia para
para o credor dele com garantia de que ele ia pagar a dívida. De noite, o credor devolvia para ele, dormir no dia seguinte, ele tinha que devolver. É algo parecido com essa prisão, como é que chama essa prisão aí? É o regime semiaberto, né? O cara vai para a prisão de noite e de dia ele trabalha. É mais ou menos assim, você está preso. Você não pode ficar com aquilo que você usa para dormir. Todo dia você lembra, olha aí, está garantido em penhor. Você tinha que entregar para a pessoa até que você pagasse o seu empréstimo. A Bíblia diz também que se você não tem como pagar a dívida de alguém, ao se comprometer com o Criador, você pode perder a sua própria cama. Eu não creio também que ninguém vai tirar a cama da sua casa, não. Mas naquele tempo tirava. Mas eles vão tirar geladeira, televisão. Eu não sei se tira a cama, talvez, não sei. Se a cama for muito boa, for muito bonita, né? Talvez eles tirem até a cama mesmo. Mas o texto diz: não seja como aqueles que com aperto de mãos empenham-se com os outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Então aqui nós temos um princípio. Se você se dispuser a ser fiador de alguém, você deve ter uma reserva igual ao compromisso assumido. Então você, olha, eu tenho dinheiro aqui que eu não posso contar com ele, porque se fulano pagar eu tenho que ter. Agora, se você não tem, então não assim. Se você não tem, significa que você não tem recurso suficiente para assinar, porque você pode ficar numa situação difícil. Vai entrar na sua casa e tirar tudo que for valioso. Agora nós vamos passar para outro item. 11º. Não empreste dinheiro ou bens para atender coisas supérfluas, mas dê para as necessidades básicas. O que significa isso? Quando nós vimos pessoas com necessidades básicas, ela precisa comer, ela precisa de uma roupa para se cobrir. A gente não deve emprestar dinheiro e essas roupas para ela, a gente deve dar. Porque normalmente quando você não faz isso, quando você empresta algo a alguém, ao invés de dar, você corre o risco de perder a amizade da pessoa. Por que perder a amizade da pessoa? Porque quando uma pessoa pede uma coisa emprestada e ela não consegue pagar, o que ela vai fazer? Ela vai evitar você. Ela vai fugir de você. Ela não vai ter cara para... E, se for o caso, ela vai fugir até mudar da cidade ou de bairro e acabou. E vocês sabem que essas coisas acontecem. E esse é o princípio que está aqui. Se você pode dar, dê. Se você não tem para dar, não empreste. Na Bíblia, empréstimo sempre foi equivalente a dar. Como é que se fazia isso na Bíblia? Tinha o ano da remissão, era o 7º ano. Se você desse alguma coisa para alguém, um empréstimo, quando chegasse o 7º ano, aquela dívida era quitada e o devedor não precisava pagar. Então, todo empréstimo feito a alguém no 7º ano, a pessoa ficava livre da dívida. Então, de acordo com a Bíblia, emprestar é o mesmo que dar.
Então, se você tem para dar, dê e esquece. Não lembre mais disso. Para que você não fique irritado com a pessoa e nem crie um ambiente difícil dele. Agora, se você não tem, é porque não tem mesmo. Se nós não somos donos do nosso dinheiro, nós não vamos usá-lo para coisas desnecessárias. Então, não empreste o seu dinheiro para quem vai comprar bobagem. A gente, e quando falamos em emprestar, nós estamos falando aqui em dar. Bom, a gente já viu que se alguém vem pedir emprestado, você não deve emprestar, você deve dar. Agora, para que você vai dar? Para coisa puramente essencial. Olha, lá em casa não tenho o que comer hoje. Você ficou sabendo. Se você tem, então você vai lá e compra o que a pessoa precisa. Se alguém que você confia, você dá o dinheiro para ele comprar. Se não, você vai lá e compra, porque, olha, nós já vimos aqui, eu e a Ana Beatriz, nós vimos uma mulher que ficava na porta de uma farmácia. E ela ficava do outro lado da rua. E ela mandava a filha pedir para quem saía da farmácia um pacote de fraldas. Como as pessoas não gostam de dar, porque não sabem o que a pessoa vai fazer com o dinheiro, as pessoas compravam tinha uma pilha assim na porta da farmácia, e a pessoa ia lá, comprava e dava para a filha. Ela atravessava a rua e colocava e dava para a mãe. Do outro lado da rua, a mãe estava com uma pilha de fraldas ali. O que ela ia fazer com aquilo, eu não sei. Não sei se ela vendia e negociava depois com a farmácia. Não sei. Vocês estão entendendo? Então, é por isso que aqui na igreja tem um serviço de ação social. E o propósito do serviço de ação social é cadastrar as pessoas que vêm. E a gente já conhece as mutretas de pessoas que são reincidentes e vem com uma história. Tem gente que vem, minha mãe morreu e eu preciso enterrar minha mãe. Ele enterrou esse ano, antes de completar um ano, ele veio enterrar a mãe outra vez. Porque o argumento dele esqueceu que veio. Ele vai em vários lugares. Então, é preciso que a gente faça essas anotações para termos, então, consciência de quem é a pessoa. Né? E o que a igreja procura atender são pessoas que vêm aqui com necessidades básicas. Bem, e eu agora aproveito e dou uma dica aqui. Se alguém aqui na igreja pedir alguma coisa a você, encaminhe para o serviço social. Não dê nada diretamente para alguém. Encaminhe para o serviço social e se você tiver que dar alguma coisa para essa pessoa, você pode entregar para o serviço social e não deixe que essa pessoa saiba que você deu. É importante que a pessoa receba da igreja, porque a igreja faz esse controle. Muitas vezes, eu já falei aqui de uma pessoa que já foi membro dessa. Foi não. Bom, nem eu vou entrar em detalhes. Mas uma pessoa que sempre que vinha aqui na igreja, as pessoas rodeavam e faziam um pedido para ele. Eu não sei se foi essa a razão, uma das quais ele deixou de vir na igreja. Mas regra para todos os membros: não deem nada a ninguém, a não ser através da ação social. Lá fora, na rua, você pode dar à vontade. Agora, aqui dentro, encaminhe para o serviço de ação social. Se tiver, se você quiser dar através disso,
Entregue para o auxílio de ação social, ele vai fazer a triagem, vai ver se justifica. Se alguém do nosso relacionamento vem pedir, ela tem salário, e ela vem ao nosso encontro pedir dinheiro emprestado, não devemos emprestar. E se ela pede dinheiro para coisas que são supérfluas, nós não devemos emprestar. Nós devemos ensinar a elas os princípios da palavra de Deus quanto ao uso do dinheiro. Aí é o princípio de, não, você não deve dar o peixe, mas ensinar a pessoa a pescar. É não dar o dinheiro, mas ensinar ela a usar o dinheiro de forma adequada, se ela quer aprender, porque muita gente não quer aprender. Porque se a pessoa pensa que ela pode constantemente ir aqui e ali para pedir dinheiro emprestado, então ele não se sentirá responsável por administrar corretamente o dinheiro que recebe. Em 12º lugar, cultive a resistência às compras. Isso é difícil, né? Todos nós devemos aprender a dizer não aos vendedores. Eu hoje não creio que a culpa nem é dos vendedores. É claro que existem gente que quer vender imóvel aí, fica no seu buzinando lá, mas eu creio que isso aí é o de menos. É claro que se você entra numa loja que tem gente que atenda e é um bom vendedor, ele vai fazer tudo para levar você a comprar alguma coisa. Mas é importante que nós saibamos resistir a eles. Mas eu creio que nós precisamos resistir a nós mesmos, é a nossa carne, é a nossa cobiça. Porque a gente vai num shopping ou num supermercado, normalmente você, se não vigiar, você vai trazer um carrinho abarrotado e muitas vezes de coisas que você não precisa. Todos nós temos em nossas casas coisas que nós adquirimos e que não usamos, ou usamos uma vez. Por que compramos? Porque fulano disse que era bom. Eu estou precisando? Não, mas eu quis experimentar. Então, nós temos que aprender a resistir. Não é uma coisa fácil. Nós vivemos numa sociedade onde nós somos massificados por informações as mais variadas sobre como consumir cada vez mais. Os veículos de propaganda sempre dizem que eu e você estamos precisando de algo que eu ainda não tenho, mas eu não preciso. Mas os meios de comunicação vão tentar me convencer que eu preciso, né? O Larry Cohen conta alguns exemplos de experiências dele. Larry Cohen hoje deve ter a minha idade. Eu estava imaginando, pelos cálculos que eu fiz aqui, que ele deve ter talvez um pouquinho mais do que eu. E talvez esteja aí com uns 80 anos. Mas eu não sei quando é que ele contou isso. Isso teria sido talvez uns 40 anos atrás. Você vai dizer, mas tudo que o pastor está ensinando foi dito há 40 anos, sim, continua atual, porque a Bíblia não muda, meu irmão. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não muda.
E o que nós estamos ensinando aqui não é ideia e conceito de homem, não, é palavra de Deus, né? Mas ele diz que no tempo dele lá, não sei, ele não fala que é no tempo dele lá, porque a ilustração era na época que ele falou. Ele diz que nos Estados Unidos havia um anúncio de um cigarro chamado Chesterfield. Quem já viu falar nisso aqui no Brasil? Tinha aqui no Brasil também. Vocês lembram disso? Só os mais... Eu lembro. Era um cigarro de gente muito granfina, porque era muito caro e era importado. Mas ele diz que lá a propaganda dizia assim: Chesterfield satisfaz. Só precisa um deles. Eles falavam: basta você fumar um, você não vai precisar outro. Você já viu mentira mais lavada? Toda pessoa que é viciada, ele vai usar uma vez e vai sentir necessidade de usar depois. Por isso que os que vendem drogas estão aliciando pessoas empenhadas em dar a primeira de graça, para você, depois que experimentar uma vez, a segunda você fica viciado, depois você vai ter que comprar droga. Outro anúncio, ele falou de cerveja, dizia assim: onde há vida, há cerveja. Bom, nós sabemos que uma coisa não tem nada a ver com a outra, muito pelo contrário. Ele disse, tinha um anúncio que dizia assim: essa é a cerveja que foi feita no país de Deus. Agora, a gente não precisa ver o que ele via lá nos Estados Unidos, a gente pode ver o que a gente vê diariamente na televisão. Você todo o tempo é pressionado a ter um monte de coisas que você não tem a mínima necessidade deles, né? Estão aí os planos, as operadoras de telefonia que oferecem cada vez mais vantagens. E você vai ver as vantagens, no final elas não são tão vantajosas assim. Se você comparar com a outra, é só trocar alhos por bugalhos. Normalmente não oferecem muita diferença. O que uma dá, a outra tira, o que a outra tira, a outra dá, então é assim vai. Você já viu tanto de lojas que estão liquidando aí? É interessante que muitas liquidações são assim, eles liquidam, estão vendendo pela metade do preço, mas antes de colocar a metade, eles aumentaram o preço. Então você compra pela metade do preço que ele aumentou e fica do mesmo tamanho. Mas você tem a impressão que está comprando com alguma vantagem. Em alguns casos pode até haver alguma vantagem, mas você imagina. Você já ouviu alguém dizer: lá está liquidando, vamos lá. E eu pergunto: para que ir lá? Você está precisando de alguma coisa? Não. Por que você vai? Porque eles estão liquidando. Isso já aconteceu na sua casa, não já? Não. Bom, eu já vi isso em muitas ocasiões, pessoas dizendo: vamos lá porque está liquidando, vamos lá porque é barato. Quem falou que a gente está precisando comprar aquilo que é barato? Então eu e você devemos comprar o que podemos e se realmente estivermos precisando. Uma coisa que caracteriza o crente é que você deve administrar bem o que Deus lhe dá e gastar bem o gasto. Você deve gastar bem o que Deus lhe deu. Você não pode sair por aí jogando dinheiro fora. É uma má administração. Quando nós tivermos alguma necessidade,
Se nós orarmos e falarmos com Deus, Ele vai suprir essa necessidade. Se realmente é uma necessidade, Ele vai nos dar. Você crê nisso? 13º lugar, use suas aptidões pessoais para serviço de manutenção do lar. Levi Quais sugere que quando você contratar alguém para consertar o seu fogão, você não arrede o pé dele. Você fica lá vendo tudo que ele faz. Para você saber como você vai fazer depois, quando acontecer a mesma coisa outra vez. Não, você paga o cara para fazer, mas você aprende a fazer vendo como ele faz. Há muitas coisas que nós podemos fazer. Tem gente que não gosta de fazer as coisas em casa. Eu sempre gostei de fazer. Tem muitas coisas que você chegou a certa idade e você não tem mais pico para fazer. Mas eu ainda faço muita coisa e conservo muita coisa. A Bia tem que ter muita paciência às vezes, né? Porque ela quer para ontem e esse é o problema mais sério. Aliás, esse é o problema dos homens, não é? 14º. Procure descobrir a razão pela qual Deus permite que os meios sejam insuficientes. Primeira razão: se a conta chegar e não houver o dinheiro necessário para pagar a conta, Deus não está testando a minha fé. Por quê? Eu vou repetir. Se a conta chegar e não houver o dinheiro necessário para pagá-la, Deus não está testando a minha fé. Porque Deus não fura. Se você assumir um compromisso com a anuência, com o aval, com o apoio, com a confirmação de Deus, se você fez sabendo que Deus vai estar com você, então você pode saber que no dia certo você vai ter esse dinheiro. Ele não falha. Agora, se o dinheiro não está lá e a conta tem que ser paga, significa que houve algum erro de percurso. Significa que nós falhamos ao adquirir aquele bem, ou adquirir aquela coisa, seja ela qual for, ou houve algum erro no caminho. Nós nos apressamos, nós erramos em alguma coisa. Então Deus não pagou. Deus não pagou porque não vai pagar aquilo que você contrariou os princípios dele. Segunda razão. Pode ser também que se Deus não fizer a provisão do dinheiro, é que eu não preciso do dinheiro. Às vezes eu penso que preciso e não preciso. Os irmãos vão ver isso daqui a pouco. E significa também que eu estou preparado para sentir-me contente em qualquer situação. É isso que o apóstolo Paulo ensina. Filipenses 4, 11 e 13. Epafrodito foi lá levar uma oferta da igreja em Filipos para Paulo. Eu não sei onde ele estava, se ele estava em Corinto, se ele estava em Roma, não sei onde ele estava. Mas o texto é que ele disse que ele fala que recebeu tudo e que agora ele tem tudo que ele precisa e que eles fizeram bem em associar-se com ele na sua necessidade. E ele diz depois: não estou dizendo isso porque esteja necessitado.
Ele não estava necessitado? Estava. Ele tinha uma necessidade? Tinha. Mas se não viesse o recurso, ele diz: pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Todos nós experimentamos momentos de escassez e momentos de fartura. E nós temos que aprender a viver os momentos de escassez e de fartura. Agora, ninguém vai morrer porque tem pouco. E Deus não deixou de acudir porque você tem pouco. Você não tem muito, mas você tem o necessário. Você não tem tudo, mas você tem o que é necessário. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu gosto muito de um texto que já li aqui muitas vezes para os irmãos. Está em Deuteronômio capítulo 8. Esse texto é fantástico. O texto diz assim, a partir do verso 1: tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova. Essa expressão, humilhá-los e pô-los à prova, significa que não é um Deus que tem prazer em levar você a uma situação humilhante, mas Ele humilha você em relação a Ele. Ele leva você na sua soberba a reconhecer o seu devido lugar. Não é bem como você pensa. Não é você que tem o controle da história. O que Deus queria ao permitir um homem, a mim, a você, a passar por uma situação difícil, é para que nós aprendamos que não somos todo poderosos, não somos autossuficientes. E o propósito aqui era para ver se o pessoal ia permanecer fiel à palavra dele em momentos de tribulação. É muito fácil servir a Deus quando está tudo ótimo e quando não está. Então o texto continua dizendo: para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Verso 3. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome. Alguém pode dizer assim: eles morreram de fome? Não. Passar fome significa chegar um momento que eles vão ter fome e não vão ter o que comer. E aí morreram? Não. Aí Deus entrou. Mas ele deixou o ponto em que acabou tudo, não tem outro meio, não tem outro jeito. Então eu cheguei no fim da linha, todos os meus recursos foram esgotados, eu não tenho mais aonde buscar. Por isso que o texto diz: ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois de passar do sufoco, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que
procede da boca do Senhor. E o texto continua dizendo: as roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Você já imaginou uma roupa durar 40 anos? 40 anos, a mesma roupa. Não quer dizer que eles não lavassem a roupa, mas significa que era a mesma roupa. 40 anos andando pelo deserto, era para o pé inchar de tanto andar a pé, e isso não aconteceu também. Saibam, pois, em seu coração, que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Então Deus está visando nos levar a uma dependência total dele. Por isso que o apóstolo diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, ou seja com fome. Até onde eu saiba, ele não morreu de fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele diz que foi bem-vinda a ajuda que enviaram para ele. Chegou no momento oportuno. Mas se não chegasse, ele não ia se desesperar por isso. A terceira razão: o dinheiro foi providenciado por Deus, mas foi usado de forma indevida. Essa história que ele vai contar agora, eu creio que se encaixaria melhor na segunda razão. Volte lá para a segunda razão. Se Deus não fizer a provisão do dinheiro, é que eu não preciso do dinheiro. Mas não sei por que ele colocou isso no terceiro ponto. Pode voltar lá para o terceiro mesmo, porque é lá que ele colocou. Mas ele viveu uma situação que é muito significativa. Ele conta que quando estava indo ao seminário, ele disse para o Senhor: Senhor, eu quero que tu proves a minha fé. Ele diz também: eu quero que tu me dês fé. Porque ele não queria que Deus se preocupasse com todos os detalhes da sua vida. Você já pediu a Deus para ter mais fé? Quando a gente faz esse pedido, o que Deus dá? Hein? Quando você pede a Deus fé, ele dá tribulação. Não, peraí, eu misturei as coisas. Se você pedir a paciência a Deus, o que ele vai te dar? Tribulação. Porque é para você ser paciente na tribulação. Se você pede mais fé, ele vai colocar você numa situação em que você chega ao limite da sua capacidade e não há solução, não há resposta. Então, quando ele foi para o seminário, ao chegar lá, ele descobriu que a sua esposa estava grávida. Dessa maneira, ela não conseguia arrumar emprego porque estava grávida. E ele, por sua vez, também não estava conseguindo emprego. Isso foi em 1960. É por isso que, fazendo os cálculos aí, eu achei que estava com essa idade que eu falei com vocês. Ele disse que nessa ocasião havia uma recessão econômica nos Estados Unidos. E finalmente ele arrumou um emprego para ganhar $30. No dinheiro de hoje seriam R$120 por mês. Um cara com mulher, R$120 por mês. Ele diz que as despesas dele naquela ocasião eram de $140.
140, dá 280, 560 reais é o que ele precisava para ter o básico, o essencial. E naquela ocasião, eles estavam lendo, ele e a sua esposa, um livro devocional cujo título é Os Segredos de Hudson Taylor. Quem é que aqui já ouviu falar em Hudson Taylor? Algumas poucas pessoas. Antigamente, ensinava-se sobre os missionários. Isso era feito na união de adultos ou de mocidade. A gente não tem isso mais não. Hudson Taylor foi um missionário na China, missionário inglês na China, que se notabilizou pela sua fé e dependência total de Deus. E ele disse que a obra de Deus feita segundo os padrões de Deus nunca faltará recursos. A obra de Deus feita dentro dos padrões de Deus nunca faltará recursos. Ele diz também: eu não preciso ir aos homens para lhes pedir dinheiro, basta que eu vá apenas a Deus, porque Ele sabe das minhas necessidades. Eu creio nisso piamente. Quando ele achar que eu creio nisso, eu estou dizendo, tá? Quando ele achar que as minhas necessidades devem ser atendidas, ele providenciará os meios. Então Larry Coy e a sua mulher decidiram não contar a ninguém dos apuros que eles estavam vivendo com $30 por mês. Então eu disse: Senhor, eu vou confiar em Ti. Mas ele disse que depois de uma semana ele começou a entrar em pânico. Ele estava preocupado, pensava: Deus não irá ele pensava, Deus não irá prover com toda certeza. Ele pediu para Deus provar a sua fé e agora estava dizendo isso consigo mesmo. Ele dizia: Senhor, eu não quero que as pessoas pensem que eu não estou sustentando de maneira digna a minha esposa. Eu não quero ter um bebê subnutrido. Mas ele disse que no final daquele mês todas as contas tinham sido pagas. Ele disse que tinha tudo escrito no diário. Ele então estava muito arrependido de não ter confiado inteiramente em Deus. Quando chegou no final do mês, ele viu que todas as contas tinham sido pagas. E ele soube também que Deus só nos deixa ser testados até que aprendamos a lição que Ele quer nos ensinar. Mas nessa ocasião parece que ele ainda não tinha aprendido não. Então ele disse: sim, Senhor, eu aprendi a lição e sei que Tu estás provendo. Então me arranja um emprego. O emprego que ele fala, o emprego que desce para cobrir, né? Porque está ganhando merreca. No mês seguinte a sua fé permaneceu equilibrada durante 10 dias. Depois dos 10 primeiros dias ele perdeu novamente toda a esperança. Ele então entrou em pânico. Ele disse: Senhor, Tu disseste que iria suprir todas as minhas necessidades. Mas chegou o final desse segundo mês e todas as suas contas tinham sido pagas também. Deus tinha feito provisões de forma sobrenatural. Ele recebeu dinheiro de pessoas que ele nunca tinha ouvido falar, nem conhecia. Então, no final do segundo mês, ele estava realmente arrependido de não ter confiado em Deus. E ele então disse: Senhor, como é que eu pude deixar de confiar em Ti? Então, seu diário estava cheio de louvores a Deus por causa da sua provisão. A maior parte dos seus colegas de seminário já tinham conseguido emprego. Então ele estava certo que seu emprego também viria logo. Então ele disse ao Senhor que ele podia ter certeza, Deus podia ter certeza que ele ia confiar nele. No terceiro mês sua fé durou até o dia 20. Ele novamente entrou em pânico. Mas outra vez, quando chegou o final do mês, as contas tinham sido pagas.
Então ele disse que agora realmente ele se arrependeu. Ele disse: Senhor, perdão por eu não ter confiado de fato em Ti. Ele disse que pensava: como é que eu pude duvidar? Enquanto folheava as páginas do seu diário, ele podia ver como é que Deus supriu cada necessidade para cada dia de forma tão maravilhosa. Então ele disse: olha, agora não me importa nem se tu vais prover, porque eu tenho muita fé. Quando a gente diz isso, o diabo não dorme não, viu? Mas deixa estar que Deus estava no controle da situação também. Ele disse que Deus então poderia colocá-lo na lista daqueles que tinham muita fé. Ele disse que estava se sentindo como se fosse um Moisés, um Elias e todos os homens de fé da Bíblia. Mas ele aguentou firme até o 24º dia do mês. Em 3 dias ele precisava de algum dinheiro e ele não tinha esse dinheiro. Então ele falou com o Senhor que dentro de 3 dias ele ia precisar daquele dinheiro. A única maneira pela qual o dinheiro vinha era através do correio. Ele foi conferir e no primeiro dia não havia chegado nenhuma carta. Ele pensou consigo: certamente Deus irá prover em cima da hora. Eu não vou precisar mesmo até o dia 27. No segundo dia ele foi verificar e não tinha também nenhuma carta. E ele estava ansioso pelo 3º dia. E ele queria mostrar quão grande era a fé dele. No 3º dia, ao verificar a caixa, não tinha nenhuma carta. Ele olhou para aquela caixa e disse: exatamente como eu pensei que iria ser. Ou seja, ele pensou que Deus não ia suprir. É aquela fé que confia, mas no fundo não confia, né? E ele ficou tão amargurado, e ele ficou tão para baixo, que ele estava a ponto de chutar o balde. Ele pensou em sair do seminário e abandonar tudo. E ele pensou: se essa é a maneira como Deus me trata, não vou estar interessado nesse desafio. Então ele foi para casa, para sua casa, que era um trailer móvel, e ele não disse nada para sua esposa quanto a isso. Naquela noite eles tiveram um tempo devocional juntos, e a essa altura ele estava totalmente arrasado. Eles estavam lendo um livro cujo título era O Melhor que eu tenho para ele. Eu suponho que seja para Deus, né? E no segundo parágrafo estava escrito assim: já faz 3 dias que você pediu a Deus alguma coisa. Você deixou de confiar em Deus para o que você pediu. Ele disse que quando leu isso, ele começou a chorar muito. A sua esposa então perguntou: o que foi que aconteceu? Então ele contou toda a história para ele. E ele para ela. Então ele disse: eu sei qual é o problema. Deus sabe que eu sou orgulhoso. Sou muito orgulhoso. E que a única maneira dele conseguir lidar comigo é permitir que eu chegue à falência, à bancarrota, foi o termo que ele usou. Então ele disse: está bem, Senhor, pode me levar ao ponto que o Senhor quiser. No dia seguinte, ele precisava do dinheiro para esse dia e o dinheiro não chegou. Lembra que eu falei qual era o ponto 2? Vamos voltar lá no ponto 2. Vamos voltar ao ponto 2. Se Deus não fizer a provisão do dinheiro, é que eu não preciso do dinheiro. No dia 27, ele pensava que era o dia que o credor ia receber o aluguel, mas o credor não foi receber no dia 27. E Deus também não proveu no dia 27. No dia seguinte ele foi à caixa do correio, era o 28º dia. E tinha uma carta lá. Ele abriu a carta e viu que havia um cheque. Mas ele estava tão para baixo que habitualmente, normalmente, a primeira coisa que ele fazia era ver quanto era o cheque. Ele viu de quem era o remetente e viu que o remetente era uma pessoa que tinha dado $10 para ele há 2 meses atrás. Ele então pensou consigo: outro cheque de $10. E $10 não vai resolver o meu caso. Ele nem abriu o cheque. E Deus repreendeu ele também, porque ele estava sempre olhando o cheque antes de ler a carta.
Então, ele nem deu o cheque, porque ele achava que era só $10, e foi ler a carta. Leu a carta, chegou em casa e falou com a mulher dele que ele tinha recebido uma carta e que tinha vindo um cheque. Ele leu então a carta para ela. Ele disse que com a carta tinha vindo um cheque, e ele mostrou o cheque sem ver, mostrou para a mulher. A mulher, $100. Ele então virou de pés para ver $100. Então ele disse que lá estavam $70 para o aluguel do trailer, $25 para o aluguel do terreno onde ele estacionava o trailer, e $2,5 eram para encher o tanque da gasolina de um Fusca que ele tinha. E $2,5 eram para a comida da semana. Deus havia feito provisão de todo o dinheiro que ele necessitava, centavo por centavo. E o dono do trailer não tinha vindo no dia que normalmente ele vinha, veio no dia seguinte. Ele disse que desde esse dia ele nunca mais duvidou que Deus estava interessado em cada detalhe de sua vida. Ele disse que Deus o tem feito experimentar situações muito difíceis, onde ele tem perguntado se não havia um caminho mais fácil para que ele pudesse ser conduzido. Mas ele nunca mais duvidou de que Deus estivesse interessado em cada detalhe de sua vida. Então, por hoje a gente fica aqui e eu queria que você fechasse os seus olhos e falasse com Deus acerca do que Ele falou. E o que Ele falou só você e Ele sabe. Cada um de nós sabe onde nós precisamos do que ouvimos nessa manhã.